Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você vai assistir a construção de um mapa mental para o meu curso modular de Química. O curso modular de Química que você encontra aqui nesse canal. Se você ainda não achou essa playlist, se esse é o seu primeiro momento em contato com essa playlist, eu vou deixar um link aqui para você acessar a playlist do curso modular de Química online. Nesse vídeo nós vamos construir um mapa mental sobre o tema massa atômica, massa molecular e massa molar. Esse assunto pertence à química geral. Ele ficaria muito bem encaixado ali naquele que eu vou chamar de química geral número 1. Só que eu vou tirar de química geral 1, vou colocar em fisicoquímica, porque para eu dar sequência no tema de fisicoquímica, você vai perceber que eu preciso de mais desse tema que é o tema do mol. Então, para a gente começar, você sabe, é química geral, vou classificar em fisicoquímica, porque ela é pré-requisito muito importante. Então, bora começar o vídeo de hoje. Eu primeiro preciso falar com você que número de massa não é a mesma coisa que massa atômica. No nosso vídeo de partículas, a gente conheceu o número de massa. O número de massa ele é representado pela letra A. Ele corresponde à soma de prótons e nêutrons. Se ele é soma de coisas que ficam no núcleo, ele vai dar sempre o número inteiro. Veja, não dá para você somar prótons e nêutrons e ter metade. Ou é um próton ou não. Ou é um nêutron ou não. Então, para você achar o número de massa, você vai somar prótons e nêutrons. E esse número vai dar sempre o número inteiro. Agora, massa atômica, bom, aí a coisa é um pouco mais complicada. Olha o que é massa atômica. Para começar, mais fácil. É a massa de um átomo, mas ela é a média ponderada dos isótopos mais comuns. Então, lembra que quando a gente passeou pela tabela periódica, a gente viu um número na tabela periódica? Aquele número não era o número de massa, mas era a massa atômica. E às vezes, por ser uma média, esse número pode ser o número que tem vírgula. O número que tem vírgula a gente chama de número fracionado. Eu não sei se você lembra, mas para te explicar isso melhor, eu vou trazer para você um exemplo muito importante. Mas antes, eu quero te mostrar a fórmula química de achar essa média ponderada. Você vai fazer da seguinte maneira. Você vai pegar a massa de um isótopo vezes a frequência que ele acontece, somar com a massa do segundo isótopo vezes a frequência em que ele acontece, quantos isótopos existirem, massa desse isótopo vezes frequência e divide pela soma das frequências. Se apenas te apresentar a fórmula não é suficiente, geralmente não é mesmo, eu vou te trazer um exemplo. Olha, na natureza existem dois tipos de cloro. O cloro 35, que é esse que eu estou circulando agora, e o cloro 37. Então imagina que nós vamos contar todos os cloros que existem no planeta Terra. 75% dos cloros que existem são de cloro 35. Então eu vou substituir aqui na fórmula, vou usar essa fórmula, vamos ver como seria. A massa atômica de um elemento é o 35 vezes a frequência dele, 75. E vou somar com a massa do outro isótopo, o 37, e vou multiplicar pela frequência dele, que é 25. Nem parece que eu estou usando a mesa, né? Mas eu estou, gente. Por algum motivo ela está dificultando a minha vida. Aqui, nesse exemplo que eu te trouxe, só são dois isótopos. Mas quantos isótopos fossem, eu sairia fazendo conta. Vou dividir pela soma das frequências, 75 mais 25, vou dividir por 100. Feito o cálculo, moçada, você vai chegar nesse valor, que é o valor que vem escrito nela na tabela periódica. Então pense aqui comigo. Será que de todos os cloros que existem, um deles tem massa 35,5? Nenhum deles. 35,5 é uma média ponderada. Então, nos exercícios que vocês vão encontrar que te pedem a massa de um elemento, você tem que achar a média dos isótopos mais comuns, nos casos em que te dão frequências como te deram aqui. Às vezes o aluno pergunta, professora, eu vou sempre dividir por 100? Depende, gente. Tem vezes que ao invés de te dar porcentagem, te dá proporção. Por exemplo, de cada 5 átomos de um jeito, 4 é de outro jeito. 1 é de um outro jeito.
Então aí você tem que fazer uma proporção. Você tem que entender o enunciado, mas precisa saber que a massa atômica é uma média ponderada dos isótopos mais comuns. Bom, agora que eu te apresentei a diferença entre número de massa e massa atômica, eu preciso te apresentar a massa de uma substância. E aí eu poderia muito bem dizer e chamar de massa molecular, mas aí eu travo no conceito do que é molécula. Moléculas são átomos unidos por ligação covalente. Aqui, para deixar aberto para tudo, olha como é que a gente vai fazer para achar a massa de uma substância. Estou abreviando por mm. A gente vai multiplicar o índice de cada átomo pela massa atômica do elemento que eu encontro na tabela. Some as massas calculadas de cada elemento. Claro que para entender isso você precisa de um exemplo e eu trouxe o gás carbônico. Observa, o número que está debaixo do carbono não tem número nenhum, então é índice 1, está aqui. Cada carbono vale 12. Recentemente aqui no meu canal perguntaram, de onde você tirou que carbono vale 12? A gente tira da tabela periódica. A massa atômica do carbono, está escrito lá, é 12,01, a gente pode aproximar para 12. E o oxigênio, número 2, 2 vezes o 16. De onde eu tirei o 16? Da tabela periódica. 2 vezes 16, 32, e depois eu somo. Deu 44 U. Esse U, assim como esse U, significa unidades de massa atômica. Essa unidade de massa atômica corresponde a um tanto do carbono mais famoso que tem. Nesse momento, para esse vídeo, como eu estou fazendo um mapa mental, um resumo, direto o que eu preciso para usar para os exercícios, para mim basta que você saiba que esse U é 1/12 de um carbono muito especial, que é o carbono 12, que é a unidade básica para química aqui. Mas como nesse mapa mental eu quero trazer temas mais frequentes e provas, eu já vou avançar para massa molar. E aí vamos organizar a mente. Massa molar, independente se é átomo, se é molécula, se é substância, seja o que for, é uma massa em grama por mol. Vamos interpretar o significado disso. É a massa que existe de uma determinada substância em 1 mol dessas moléculas. Vamos entender um pouco melhor. Cada 1 mol de uma substância tem 6 vezes 10 elevado a 23 unidades dessa substância. Bom, pode ser que está acumulando informação na sua cabeça? Vamos simplificar com exemplo. Existem substâncias de diversos tipos. Existe o ferro metálico, substância simples. Existe a água, que é uma substância composta. E aí, sobre o ferro, a gente vai lá e consulta a tabela periódica. A gente encontra um número 55,8 e eu vou arredondar para 56. Então, só para facilitar meu entendimento. Se a massa atômica do ferro é 56, eu vou simplificar e vou abrir, olha, vou colocar 56 gramas por mol. E aí, o que significa isso? Significa que existe 56 gramas em cada 1 mol de ferro e 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos de ferro. Vou fazer a mesma coisa agora para a água. Vou achar a massa da água. Como que faz isso? Vou fazer aqui de lado para você lembrar como faz. Parecido com esse aqui, ó. São 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1 e tem 1 oxigênio e cada oxigênio vale 16. Eu somo e dá 18. E aí eu pego esse 18 e escrevo 18 gramas por mol. Esse 18 gramas por mol significa que existem 18 gramas em cada 1 mol de molécula de água. E 1 mol de molécula de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Nós, professores, chamamos essa sequência aí de varal, mas é só um jeito de pensar para organizar. Imagine o seguinte, vou montar o varal de uma outra substância. Vou montar o varal, por exemplo, do O2. Bom, se o meu aluno lembra que o O é 16 vezes 2, 32. Então, a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas por mol. Vamos fazer a interpretação disso? Como é que ficam as regras de 3 que eu preciso? 32 gramas é a massa que existe em cada 1 mol. E cada 1 mol tem sempre 6 vezes 10 a 23. Para eu dizer do que, depende de quem está aqui no varal. É do O2. O O2 é molécula, então eu escrevo 6 vezes 10 a 23 moléculas. Só que agora não é água, né? É de O2. De gás, oxigênio, portanto, de O2.
É claro que talvez você ainda não esteja tão prático para isso, então eu vou fazer mais um exemplo. Imagina que agora eu quero fazer da substância glicose, C6H12O6. E aí você tem que achar, primeiro de tudo, a massa molar da glicose. Como que você faz isso mesmo? O carbono tem 6 e cada carbono vale 12. H tem 12 e cada H vale 1. O O tem 6 e cada O vale 16. Ô, gente, eu somo tudo aqui e chego em 180. Muita gente já guardou a massa molar da glicose, vale a pena demais. A FAMEMA cobrou isso. Lembra que a gente viu há pouco tempo? FAMEMA, 180 gramas mol. Então vamos lá, como interpretamos 180 gramas por mol? 180 gramas é a massa que existe em cada 1 mol. E cada 1 mol tem 6 vezes 10 elevado a 23. Agora é sobre moléculas de glicose. Repete aqui então, C6H12, apertadinho, né? O6. Qual a minha expectativa? Que você tenha anotado um padrão. Esse é um átomo? Eu escrevi átomo. Como isso é molécula, eu escrevi molécula. Perceberam? Como O2 é molécula, eu escrevi molécula. Então, se eu vou escrever desse lado átomo ou molécula, depende do que eu escrevi aqui, ó. C6H12O6. O que isso é? Poxa, é molécula, então eu escrevi 6 vezes 10, 23, moléculas. Eu também espero que você tenha anotado o seguinte padrão, que você tenha anotado que é sempre uma massa, mas aqui é sempre um mol, sempre um mol, sempre um mol, sempre um mol. Afinal de contas, olha como chama. Massa molar é a massa em cada 1 mol. Então, se eu pegar um mol de qualquer coisa, que massa vai ter? A massa que nós chamamos de massa molar. Existe uma expressão matemática que nos permite ganhar tempo. É essa aqui, ó. A gente brinca, ó. N é igual a Eminho sobre Emão. Onde N, ó, é o número de mols. É o que vai ficar aqui embaixo numa regra de 3. Eminho é a massa comum. Ela vem em gramas. Emão é a massa molar. Ela é dada em grama por mol. E para você saber, você consulta a tabela periódica. Como qualquer coisa de química que envolva cálculos, você precisa treinar com exercícios. Nessa playlist que você está acompanhando, eu vou resolver 5 questões com vocês. Vão ser 5 questões de vestibulares. Mas se você precisa de um pouco de exercícios básicos para responder esse tipo de assunto, eu vou deixar um link aqui para você agora. São exercícios básicos para praticar esse varal. Porque você vai ter que ficar achando frações equivalentes desse varal. E você precisa ter habilidade intelectual para resolver questões essenciais para depois fazer as mais aprofundadas. Então vamos organizar. Vou deixar um link aqui agora. Questões muito básicas. O vídeo recomendado no final do vídeo, questões básicas. E depois, como essa playlist tem sido, lá na minha apostila de 100 questões para revisar química, mais 5 questões de vestibular para você treinar esse tema. E saiba, não é fácil. Exige comprometimento. E eu sei e eu espero muito que você tenha comprometimento com o seu aprendizado. Se você acabou de chegar por aqui, é novato no canal, se inscreve no canal para receber notificação de quando sai mais vídeo, especialmente os desse tema. Esse vídeo fica por aqui, eu vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.